Rapaziada, finalmente Manchester City e Arsenal nos entregaram algo para além de embates táticos e de detalhes e de 1-0 aqui, 0-0 ali. Hoje teve de tudo. Você pode reclamar do árbitro de um lado, de outro, você pode reclamar da cera, você pode reclamar da resposta exagerada, a cera exagerada, você pode estar em qualquer um desses lados ou em todos eles ao mesmo tempo. O que não dá para negar é que fomos entretidos. É que finalmente a rivalidade entre City e Arsenal saiu da frieza do plano tático e veio para o plano humano. Veio com raiva, veio com emoção mesmo, assim, com tudo o que um jogo humano precisa trazer quando você tem um embate entre duas equipes que estão se mordendo há 2 temporadas. São as 2 equipes que disputaram os 2 últimos títulos da Premier League. E eu achava muito puro os jogos. Eu achava muito puro o confronto entre os dois. Eu queria ver algumas faíscas e hoje a gente teve bastante. Hoje a gente teve bastante e eu me dou por satisfeito. Gostei. Gostei mesmo, assim, cara. Eu vou listar em ordem cronológica o que, enfim, City e Arsenal nos entregaram. O começo foi avassalador do Manchester City. Acho que entraram com aquela vontade de mostrar quem é que manda aqui. E foi avassalador. O Gundogan quase fez um gol, depois uma bola na trave. E aí o Haaland abre o placar aos 9 minutos com uma bela jogada do Savinho, que teve muito espaço. O Haaland também teve muito espaço, o que é muito raro nas movimentações defensivas do Arsenal. O Savinho deu uma assistência para o Haaland marcar o 10º gol dele em 5 rodadas de Premier League. Apenas o Chelsea tem mais gols do que o Haaland, além do próprio Manchester City, evidentemente. Daqui a pouco eu toco no recorde que o Haaland alcançou com esse gol, para além desses absurdos 10 gols em 5 rodadas. Gol do Haaland aos 8, 9, aos 16, uma lesão do Rodri. Cara, eu não sei o que é, mas não me pareceu simples. Uma lesão temerária, não sei se foi joelho, não sei se foi músculo. Ele me pareceu ter chorado, ele saiu muito abalado, pelo menos não saiu de maca, não saiu carregado, conseguiu caminhar mesmo com dificuldade, não sei, cara. Torcendo para que não seja nada grave com o Rodri, mas foi uma lesão que abalou o Manchester City e o vento virou. Se até ali era um jogo de um time só, daquele momento até praticamente o fim do primeiro tempo, o Arsenal começou a sair do campo defensivo e ocupar o campo ofensivo e criar oportunidades de gol. Logo depois, aos 21 minutos, consegue o gol de empate, uma patada de fora da área do Calafiori, um golaço. Golaço, veja se você não viu, por favor. Golaço do Calafiori. Primeiro capítulo de reclamações com a arbitragem do lado do Manchester City. Durante e depois do jogo, os jogadores e Guardiola falando, cara, a alegação do City é que o árbitro teve uma falta anterior ao gol do Calafiori, logo antes. E o City diz que o árbitro chamou o Kyle Walker como capitão para conversar sobre alguma coisa e não deu tempo do Walker voltar propriamente à sua posição e saiu por ali o gol, né? No lado direito de defesa do Manchester City, no lado esquerdo, tanto é que foi o Calafiori do ataque do Arsenal. Enfim, segue o jogo, 1-1 aos 46. A linda relação entre Arsenal, escanteios e Gabriel Magalhães nos traz mais uma evidência, mais um capítulo, que é mais um gol do Gabriel Magalhães de escanteio. Ele tem 16 gols dentro da Premier League, né? Nas temporadas dele, desde que ele chegou ao Arsenal, 14 saíram em escanteios. O Arsenal é muito forte nesse quesito e o Gabriel Magalhães é uma consistência, um perigo ofensivo muito grande, a exemplo do que fez no fim de semana passado, na rodada passada, quando marcou o gol da vitória contra o Tottenham fora de casa. Parecia tudo lindo pro Arsenal, cara. Tudo lindo. Era só chegar ao intervalo. Antes do lance fatídico, o Arteta estava colocando a mão na cabeça, apontando para os jogadores do Arsenal para eles terem calma, e o Trossard faz o que fez. Falta no Bernardo Silva, ele já tinha amarelo, dá um bico na bola,
toma o segundo. Oficialmente a Premier League diz que foi pelo bico na bola, porque ele retardou o reinício do jogo. Tecnicamente é uma expulsão que você não tem como contestar. Eu contesto alguns pontos aqui, porque eu não gosto desse tipo de expulsão, tá? Assim como não gostei da expulsão do Rice, 2 rodadas atrás. Mas o primeiro ponto é, o Trossard passocou, deu uma de juvenil. Ainda mais na esteira recente do que aconteceu com o companheiro de time dele. Mas, cara, essa é uma expulsão muito técnica, uma expulsão tecnocrata, que não olha para as nuances e o contexto que o jogo proporciona. Eu não gosto dessa regra por 2 principais motivos. Primeiro, que não há consistência nenhuma, vários lances parecidos acontecem em vários jogos que não terminam em cartão amarelo. E segundo, que quando é o caso de segundo amarelo, como do Trossard e do Rice, eu sinto que a punição ela é maior do que o crime. Não pode ser expulsão isso, cara. Mas também não pode jogador com amarelo fazer isso também. Enfim, é coisa de criança, né? Mas aconteceu isso e aí mudou o jogo completamente. O Arsenal volta do intervalo com o Ben White no lugar do Saka, uma linha de 6 e outra linha de 4 na frente do Raya, e aí o jogo virou Libertadores. A torcida do City, pé da vida com a cera intermitente do Arsenal, especialmente do Raya aqui, de maneira incrível, não tomou cartão amarelo. Não tomou cartão amarelo. Tem muita gente que deveria ter tomado cartão amarelo e não tomou. O Haaland também, depois pela resposta dele exagerada a ser exagerada. Mas, cara, foi um segundo tempo de uma tônica só. Todo mundo do Arsenal dentro da própria área, uma disciplina defensiva linda de se ver, uma cera absurda em toda e qualquer oportunidade, e o City mordido tentando criar e não conseguindo criar muita coisa. Até que acontece o que pode acontecer quando você coloca tantos corpos na frente do seu próprio gol. O desvio ele pode sorrir para você ou ele pode cuspir na sua cara, e foi isso que aconteceu. A bola desviou em alguém ali da barreira humana do Arsenal, sobrou para o Stones, que fez o gol no último suspiro do jogo, e aí esse estádio aqui entrou em erupção. Entrou em erupção como um grande clássico deve ser. E aí o Haaland deu uma bolada na cabeça do Gabriel Magalhães, que disse em entrevista pra gente que não lembra do lance, que nem percebeu. Também não consigo entender como é que o Haaland não saiu pelo menos amarelado desse jogo. Teve confusão, muita confusão, discussão entre os jogadores, entre Haaland, Gabriel Jesus e tantos outros. Cara, foi uma batalha campal. E você pode gostar de uma coisa, torcer o nariz para outra, mas eu adorei. Eu adorei. E o resultado foi melhor para quem? O pontinho foi mais valioso para quem? Geralmente é para quem faz o gol de empate no último minuto, mas eu acho que depois da emoção passada, quem vai valorizar mais é o Manchester City. É o Arsenal, porque conseguiu empatar com o City. Cara, não ganha aqui desde 2015, é difícil ganhar aqui. O City agora está há 48 jogos sem perder nesse estádio, desde novembro de 2022. Eu sei que vai doer por muito tempo não ter segurado os 3 pontos, mas conseguiu segurar um pontinho com 1 a menos desde o fim do primeiro tempo. Então, foi um ponto valioso para o Arsenal e um tropeço para o Manchester City, apesar de entender que, enfim, é um jogo muito, muito grande. E acontece de você não ganhar, né? Na temporada passada, o City empatou aqui, perdeu lá em Londres, veremos como será no segundo turno. Lembrando, Haaland empatou com Cristiano Ronaldo no século XXI como o jogador do futebol europeu a completar 100 gols mais rapidamente por um clube. O Cristiano conseguiu isso pelo Real Madrid em 2011, 100 gols em 105 jogos, e o Haaland conseguiu empatar agora no seu 105º jogo, marcando o seu 100º gol com a camisa do Manchester City. Gente, eu adorei, foi bom. Agora eu passo a bola para o Fred, que está dentro do estádio e fora da chuva pré-jogo, para debruçar-se mais sobre o restante, o destaque do restante, os destaques do restante da rodada. É por isso que eu não estou falando tanto agora. Ainda bem que eu gravei mais cedo, que eu estava um pouco mais eloquente. Beijo! Então cá estou escapando dessa chuva persistente, intermitente de Manchester. Já estou acostumado, porém depois de uma semana ilusória de sol, ou de um sol ilusório, eu tinha tentado esquecer.
mas a realidade ela se impõe e ela está de volta, então estou aqui dentro fazendo, inclusive, né, propaganda de graça aí para essas marcas, como se elas precisassem da exposição do meu canal. Mas enfim, eu queria começar com a vitória do Brentford, a vitória do Tottenham sobre o Brentford, perdão, por 3-1 de virada. Mais uma vez o Brentford abriu o placar nos segundos iniciais de uma partida, né, na primeira jogada. O Brentford, a exemplo do que fez aqui no Etihad Stadium na rodada passada, fez isso contra os Spurs, um golaço do Mbeumo. Se você não viu, por favor, o veja. E mais uma vez sofre a virada para um mandante, para um clube do Big Six, e esse Brentford não consegue ter uma consistência. É claro que a derrota já é esperada, né, contra City, contra Tottenham, especialmente fora de casa, mas a maneira ela é um pouco dolorosa para o torcedor, ainda mais de maneira sequencial. Vitória muito importante para esse Tottenham, que representa uma trégua de pelo menos alguns dias nesse momento estranho, né? Especialmente para o Ange, para o Postecoglou, que tem... Enfim, o time não está jogando bem, o time não começou bem a Premier League, e essa vitória ela é muito importante para levantar um pouco esse começo, que era o pior nas 4 primeiras rodadas desde 2015 e 2016. Então, e logo depois teve quase uma eliminação vergonhosa na Copa da Liga contra o Coventry City. Conseguiu virar no finalzinho, mas poderia ter perdido essa partida. Uma das poucas chances reais e factíveis de título para esse Tottenham, que precisa de uma taça. E o Ange se coloca essa pressão, e mais uma vez ele rodou o time na Copa da Liga, quase perdeu, a exemplo da temporada passada, e ele se coloca essa pressão porque ele do nada tirou do chapéu essa declaração dizendo que ele costuma ganhar títulos na segunda temporada em cada clube que ele passou, na Austrália, no Japão, na Escócia, mas, cara, eu não entendo por que você vai trazer isso, especialmente para esse Tottenham que tem toda uma questão com o troféu que é um incômodo muito grande para o torcedor. Então, foi um arroto de até uma arrogância, que traz uma aura desnecessária para além da pressão que existe no Tottenham por um pedaço de título, cara. Parecia muito mais... acho que ele fez uma curva desnecessária por um caminho de Antônio Conte e José Mourinho, que saíram se achando maiores do que o clube. E desculpa estar com esse papo negativo com uma vitória do Tottenham, mas é porque eu acho importante falar isso. E o Ange já, no fim da temporada passada, teve um tom mais ou menos nesse sentido, né? Culpando a mentalidade do clube, por exemplo, por um desejo da torcida de não ver o Arsenal vencer na Premier League. Então não sei, tá? Não sei para onde está indo o Ange, mas o momento está esquisito. Também tem que entender se, por conta de um grande número de vozes dizendo coisas parecidas, será que tem um fundo de verdade? Ou será que não? Mas enfim, falemos da trégua, portanto, e não do que veio antes e que pode voltar depois, tomara que não. Grande partida do James Maddison e um belo gol né, de cavadinha com assistência do Son para fazer o terceiro do Tottenham, para deixar a partida em águas mais tranquilas. Segundo gol em 2 jogos para o Brennan Johnson, que tirou o time do buraco contra o Coventry City. Importante para a confiança desse jogador, um jovem inconsistente, mas que consegue, enfim, uma pequena sequência e uma pequena consistência. E o primeiro gol do Solanke com a camisa do Tottenham. Ele que não jogou bem, mas conseguiu fazer um gol no rebote, no chute do Maddison, um rebote mal dado pelo Fleck, né? Aliás, o Brentford entregou 2 gols para uma boa pressão executada alta do Tottenham na saída de bola, que foi fundamental para esses gols da virada. Importante destacar uma partida estranha do Vicário. Vocês sabem que quem acompanha o canal sabe que eu sou fã, acho um goleiraço, inclusive acho que eu coloquei na minha seleção da última temporada da Premier League, ou pelo menos entre as melhores contratações. Ele fez grandes defesas, como costuma fazer, mas cometeu erros muito bobos, que quase custaram 2 gols para o Brentford. E ele poderia ter se complicado até com uma possível expulsão num toque bastante claro fora da área, um toque de mão, depois de um erro desse, quase que foi um suicídio ali do Vicário, e o árbitro não viu o toque de mão. Tanto é que o lance seguiu, não foi nem falta, não foi nem cartão amarelo pro Vicário, e muita gente
reclamando que o VAR não interviu. E aqui eu acho que tem uma subjetividade na regra que eu entendo a não intervenção do VAR. Eu quero saber se você concorda com a minha compreensão ou se você discorda da interpretação do VAR. Porque o árbitro não viu, tá? A regra, ela diz o seguinte: se o goleiro colocar a mão na bola fora da área, é falta. É lance para amarelo quando a infração interromper um ataque promissor. É lance para vermelho quando a infração interrompe um gol ou uma chance óbvia de gol. Aquilo era chance óbvia de gol ou era ataque promissor? Vermelho ou amarelo? Se for para amarelo, o VAR não pode entrar. E eu acho que foi mais ataque promissor do que chance clara de gol. Se fosse chance clara de gol e o árbitro não tivesse visto, aí o VAR entraria porque era um cartão vermelho. Mas eu acho que não era cartão vermelho, era amarelo, então o VAR, mesmo revendo o lance, não pôde avisar o árbitro. O erro foi do árbitro de campo, foi do primeiro árbitro, que deveria ter visto, ter dado a falta perigosa para o Brentford, promissora, e cartão amarelo para o Vicário. Essa é a minha interpretação. Portanto, repito, vitória bastante importante. Destaque negativo, infelizmente, para o Richarlison ainda não ter conseguido voltar, né? Mais uma temporada que começa com a marca da instabilidade física, e o Andy disse que ele ainda está longe de voltar, o que é uma pena. Passando para o empate do Crystal Palace com o Manchester United, empate sem gols, um festival de belíssimas defesas, aliás, várias belíssimas defesas nessa rodada da Premier League, e de gols perdidos nessa partida especificamente, não na rodada como um todo. No primeiro tempo, superioridade muito flagrante e clara do Manchester United, com o Dean Henderson, criado pelo Manchester United, brilhando na meta, defendendo a meta do Crystal Palace. Garnacho e Bruno Fernandes acertando o travessão no mesmo lance, né? Um chute bonito ali de chapada do Garnacho. A bola bate no travessão, volta para o Bruno Fernandes, que tenta no rebote, e a bola belisca no travessão mais uma vez. Enfim, o Dean Henderson foi muito exigido no primeiro tempo, o Manchester com uma cabeçada do De Ligt, inclusive, que quase fez mais um gol com a camisa do Manchester United. E aí no segundo tempo o jogo virou e foi o Palace que teve as principais chances. O Eberechi Eze teve pelo menos duas que ele perdeu, e teve uma defesa espetacular do Onana. Espetacular. Foram duas no mesmo lance, tá? A primeira é uma boa defesa no chute do Nketiah, e a segunda, que eu acho que é do rebote do Sarr, cara, é uma defesa espetacular, quase tão ou tanto quanto bonita como a do Raya contra a Atalanta no meio de semana pela Liga dos Campeões, cara. Se você não viu, por favor, veja. Tanto a do Raya quanto a do Onana. Que defesaça, cara. A do rebote foi algo espetacular. Certamente estará entre as defesas da temporada da Premier League. Certamente. Mesmo nós estando no começo. A gente está no começo da temporada, porém, já dá para colocar e projetar essa defesa como uma das principais. Cara, no fim das contas, empate em 0-0 não é um resultado terrível para o Manchester United, porque olhando para o objetivo, que é briga por G4, eu consigo ver os concorrentes ali do United por esse G4 também tropeçando no Palace fora de casa. É uma evolução à temporada passada, não tem tanto tempo assim. Em maio, o United foi atropelado pelo Palace do Glasner, 4-0, se não me engano. Perdeu as duas para o Palace, inclusive, na temporada passada, e consegue esse empate que poderia ter vencido, poderia ter perdido. Mas o problema é o contexto. É o Manchester United que tem apenas 7 pontos em 5 rodadas. E nos próximos jogos recebe o Tottenham e visita o Aston Villa, né, as duas próximas rodadas de Premier League. Então, se o Manchester United está no meio da tabela nesse momento, estou curioso para saber depois dessas duas rodadas muito duras. Mais para frente enfrenta o Chelsea, que será assunto daqui a pouco aqui no vídeo. Então, sei lá, cara, é um começo. Então esse resultado isolado ele não é ruim, mas dentro do contexto ele é problemático. Ele não desatola esse começo esquisito, derrapante do Manchester United na Premier League. A boa notícia é que a defesa está melhorando. É claro que
Você quer falar comigo, Olof? Posso? Claro, claro. A gente pode trocar? Claro. Porque... Trocar o foco fica feio, né? Voltando aqui porque eu fui pegar um cabo emprestado com um colega aqui da TV norueguesa. A defesa do Manchester United está melhorando. É claro que se a bola tivesse entrado, sei lá, do Eze, teria arruinado esse número. Mas pelo menos são 4 clean sheets, né? 4 jogos sem sofrer gols nos últimos 6 jogos da Premier League, que é o mesmo número dos 25 anteriores do Manchester United, ou seja, há uma tendência de melhora e essa zaga titular é a melhor, né? Lisandro e De Ligt já combinam muito bem e se não houver problemas físicos, é uma zaga muito promissora, apesar de um lance, cara, o Martinez não ter sido expulso naquela entrada esquisitíssima que ele deu no Kamada, se eu não me engano, foi uma sorte muito grande, mas para além do cartão, que eu acho que poderia ter sido dado mesmo o lance não tendo o contato que poderia ter, ele poderia ter recebido o cartão por, eu acho que dá para classificar aquilo como conduta violenta. Cara, se aquilo ali pega, eu não sei o que pode acontecer com a perna do Kamada. Então, assim, o Lisandro ele teve uma cãibra mental ali, muito perigosa e desrespeitosa com o companheiro de profissão. O Ten Hag colocou o Rashford no banco de reservas, hein? O que eu não consigo muito bem entender, apesar de compreender que ele teve os motivos dele, ele está acompanhando os treinamentos e deve ter sentido mais confiança no Garnacho, né, no Zirkzee, pro time titular. Mas eu não consegui, sei lá, cara, no momento em que o Manchester United, o ataque foi Zirkzee, o Diallo e o Garnacho. No momento em que o Rashford consegue uma sequência de 3 gols em 2 jogos, reconstruindo a confiança, eu imagino que colocá-lo no banco de reservas seja contraproducente para a recuperação da confiança do potencialmente melhor atacante do Manchester United. Potencialmente, né? O melhor do Rashford o coloca nessa posição, mas o melhor do Rashford a gente não vê há pelo menos 1 ano e meio, vai? Pelo menos. Então não sei se foi a melhor decisão. E quando ele coloca o Rashford na partida, coloca ele centralizado no lugar do Zirkzee, o que a gente sabe que não é a melhor produção, melhor rendimento, né? A melhor produção possível do Rashford. E o Crystal Palace segue sem vencer depois de 5 rodadas. E o Matheus França segue machucado, né? Para falar de outro brasileiro machucado, o Matheus França tem apenas 14 jogos pelo Palace e 2 como titular. Um deles somente na Premier League. Nessa temporada ainda não foi nem relacionado por conta de uma lesão. O jogador revelado do Flamengo e que eu tenho uma expectativa, né? Para ver se ele consegue encaixar nesse time, seria importante. Falemos de um Chelsea voador. 3-0 para cima do West Ham, fora de casa. Impressionante esse início de Chelsea e de trabalho do Maresca. Vence as 3 primeiras fora de casa na Premier League pela primeira vez desde 2017 e 2018, quando era treinado pelo Antônio Conte. Na temporada seguinte, né, ao último título do Chelsea no campeonato inglês. E estende o bom momento do fim da temporada passada, ou pelo menos a boa sequência de resultados. Em 2024, então estamos falando do segundo semestre da temporada passada e do começo dessa, apenas Manchester City, Arsenal e Liverpool pontuaram mais que o Chelsea, que agora, nesse período, tem 45 pontos na Premier League. É campanha de G4, né? É campanha de G4 ou de uma potencial briga pelo título, nesse recorte, evidentemente. E desde a derrota para o Wolverhampton em fevereiro, só perdeu na Premier League para City e Arsenal, o que é normal, perder para esses dois. O que é surpreendente é ver que o Chelsea está ali num bolo que não fazia parte já há algum tempo, né? Então, sei lá, cara, se o Maresca conseguir manter o rendimento desses titulares e de um banco de reservas recheado de jogadores que, próximo do próprio melhor, são armas poderosíssimas, né? João Félix, Pedro Neto, Nkunku, Mudryk,
é um Chelsea que pode alçar voos que pouca gente previa, eu inclusive, fora desse grupo, antes dessa temporada. É claro que está no começo, é um Chelsea que ainda não conseguiu vencer em Stamford Bridge, perdeu para o City, empatou com o Brighton nessa Premier League, mas vamos ver, olho nesse Chelsea. Eu gostei de uma declaração do Maresca depois da partida, numa entrevista, foi para Sky Sports, não lembro, em que a repórter fala, cara, impressionante como os jogadores compraram a sua ideia já, dá para ver com muito pouco tempo, né? A marca, a sua impressão digital ali. E ele fala, cara, é muito fácil fazer isso, porque quem não comprar não joga. Ele é muito direto, né? E eu gosto dessa característica do Maresca. Ele, inclusive numa resposta antes da partida, ele disse textualmente ali como ele enxerga cada jogador em termos de posicionamento para o setor ofensivo, né? Sei lá, Pedro Neto na esquerda, na direita Madueke e Cole Palmer, no centro esse e aquele, e como 10 ele coloca o Palmer e o João. Né? Então ele enxerga o João Félix como camisa 10, o que eu acho excelente para o João Félix, que inclusive substituiu o Palmer no segundo tempo dessa partida, o Palmer que mais uma vez marcou. Sancho titular, importante essa relação que o Maresca já está criando com ele, né, de dar confiança dentro de campo, né? Já o coloca como titular pela primeira vez e nas declarações sempre exaltando o Sancho, então ele é o caminho oposto que o Ten Hag teve no Manchester United. Vamos ver o resultado que isso vai dar. Ele que tecnicamente tem uma assistência, mas é aquela que só entra por uma questão de como cada um lê o que é uma assistência, o que é um tema que eu acho interessantíssimo, tá? E que vai ser tema de vídeo em algum momento do canal, porque é uma assistência do meio campo. É um passe ok, curto, mas pela jogada do Jackson, que consegue assustadoramente livremente chegar na área e colocar a bola numa falha do Areola, né, entre as pernas do goleiro, do West Ham, acaba contando como assistência, o que eu acho esquisito. Mas enfim, né, para os números do Sancho agradecem. E 2 gols dele, do Nico Jackson. Gostei muito da comemoração do primeiro gol, que ele faz o Thriller do Michael Jackson. Grande passe do Caicedo no segundo gol do Nicolas, que faz uma finalização de trivela muito bonita, né? Tirando do Areola, que não teve nada para fazer nesse segundo gol, longe de ser falha. E o Jackson ainda dá assistência para o Palmer marcar o terceiro do Chelsea. Muito, muito bem, cara. Eu gosto do Jackson, já falei aqui algumas vezes. Entendo que ele tem muito a passar em termos de refinamento, principalmente no quesito finalização. Mas ele termina bem a temporada passada e começa bem essa. É um atacante que tem um potencial que eu acho muito interessante para a gente acompanhar. O problema do lado direito persiste, né? Do lado direito da defesa, na lateral direita ali do time. Agora o Maresca tentou o Fofana improvisado, que deu lugar ao Disasi, que voltou a entrar naquela posição também deslocado no segundo tempo. E o Reece James não tem previsão de retorno, cara. É uma tragédia física, o que se tornou a carreira do Reece James, que sinceramente eu não consigo ver por quê, a não ser que essa temporada tenha uma reviravolta que não parece possível. Não consigo ver por que permanecer com o Reece James no elenco para a próxima temporada. Não dá para contar com ele. Não dá para contar com ele. Quando você contar as opções para cada posição, o Reece James é um cara que está fora. Então como que você tem esse cara no elenco com um salário altíssimo? É uma pena, porque é um jogador talentosíssimo que para mim era para ser titularíssimo do Chelsea e, enfim, se não titular, alguém para estar brigando para ser titular na seleção da Inglaterra. Então é uma pena, cara. O Malo Gusto acho que volta daqui a pouco para solucionar esse problema ali do time do Maresca. Do outro lado, pela primeira vez na história, em mais de 130 anos de história, o West Ham começa uma temporada perdendo as 3 primeiras partidas dentro de casa, no campeonato inglês. Não é na era Premier League, atenção, é na história. Tudo bem que os adversários são pesados, né? City, Aston Villa e Chelsea, mas mesmo assim, é impressionante a fragilidade, especialmente defensiva, desse time do Lopetegui.
é algo que se estende para além do Lopetegui, são apenas 2 vitórias nos últimos 13 jogos em casa pela Premier League. Então, em 2024, na Premier League, só tem 2 vitórias contra Brentford e Luton Town. E o West Ham do Lopetegui foi o time que mais sofreu chutes a gol nas 4 primeiras rodadas, 73. E é o 4º pior em XG concedido, atrás apenas de Ipswich, Everton e Southampton. Se você está na conversa com esses 3, você está na berlinda. Você começa com o alerta vermelho, não amarelo, vermelho ligado na temporada. É um começo de trabalho muito, muito, muito frágil do Lopetegui, e esse West Ham tem cheirinho esquisito de quem pode acabar lutando contra o rebaixamento, o que é muito pouco pro que esse clube conseguiu fazer nas últimas temporadas, inclusive com título europeu. Deixa eu fechar aqui com uma análise da vitória do Liverpool por 3-0 para cima do Bournemouth, uma reação muito importante na Premier League depois da derrota no mesmo estádio em Anfield no fim de semana passado para o Forest. Já tinha reagido na Liga dos Campeões, mas foi importante reagir dentro de casa e dentro da Premier League. 2 gols em 2 minutos, no espaço de 2 minutos, para o El Diablo Luís Dias, que é um jogadoraço, cara. Que partidaça do Luís Dias, ele é infernal. Por isso que chamo de Diabinho, que é impressionante. Ele parou algumas vezes no Kepa, aliás, esquisito ver o Kepa como goleiro do Bournemouth, mas essa é a nova realidade. O Kepa começou bem a partida, parando o Luís Dias e o ataque do Liverpool, mas eu acho que foi falha dele no primeiro gol do Liverpool, no primeiro gol do colombiano, num grande lançamento do Konaté, ao estilo Arnold, que, aliás, chegou a 100 participações diretas para gol com a camisa do Liverpool, com essa assistência. São 19 gols marcados e 81 assistências concedidas, e voltou a empatar com o Robertson como defensor com mais assistências na era Premier League. É uma luta linda para o torcedor do Liverpool de assistir, né? Sempre um ultrapassa o outro, ficam próximos ali. Agora ambos têm 59 assistências dentro da Premier League, empatados como os defensores com maior número dentro desse quesito. Falar também do golaço do Darwin, ou Darwin, que várias vezes eu chamo por mania, vício de linguagem. Primeiro na temporada, na primeira titularidade, parece que aos poucos vai ganhando a confiança do Arne Slot. Golaço, cara. Cortou para a esquerda, aquela bola que beija a trave, nenhuma chance para o Kepa. Primeiro gol do Darwin desde abril, desde uma partida contra o Sheffield United. Estava precisando disso, estava precisando da titularidade, estava precisando do gol. É aquele gol bem ao estilo Darwin, né? Que é 8 ou 80. Vamos ver se ele consegue apresentar números mais próximos do 80 do que do 8 nessa temporada. Mais uma partida de solidez defensiva desse Liverpool, que tem a melhor defesa, né? Apenas um gol sofrido nessas 5 primeiras rodadas, mas concedeu muitas finalizações para esse Bournemouth, que cria muito, né? O Bournemouth, ele finalizou 19 vezes em Anfield para um Liverpool que tinha recebido apenas 28 chutes nas 4 primeiras rodadas. Impressionante, né? A capacidade desse Bournemouth, apesar de uma derrota cachapante. É um time que nos números das entrelinhas dá bons sinais, apesar de seguir nessa freguesia absurda para o Liverpool. Nunca na história venceu em Anfield. Agora são 11 jogos, 10 derrotas e um empatezinho, que foi lá atrás em 2017. O Bournemouth, que foi o terceiro time que mais finalizou nas 4 rodadas iniciais, e agora finaliza mais 19 vezes em Anfield. Boa vitória desse Liverpool. Mais uma partidaça do Gravenberch, que parece se firmar como um reforço do próprio elenco, né? Na temporada passada era um coadjuvante, e agora, numa posição que o Liverpool precisava desesperadamente de um titular, faz uma contratação dentro do próprio elenco e vai se firmando. Vamos ver se é apenas uma fase inicial, tomara que não. Está jogando muito. E 2 curtinhas, hein? Fulham 3-1 no Newcastle, atropelo do Fulham dentro de casa com falha grave do Bruno Guimarães para o terceiro gol do Fulham, que foi conduzido por uma grande atuação do Emil Smith-Rowe. Bonito, hein? Bonito ver essa ameaça de renascimento do Emil Smith-Rowe agora jogando por outro clube de Londres. E outra curtinha, o Aston Villa venceu o Wolverhampton por 3-1, o Wolverhampton só perde.
é impressionante, apesar de conseguir ter momentos bons em várias partidas. E tivemos outro presente de um brasileiro, erro do Diego Carlos. Dessa vez o presente foi para um brasileiro. Bonito gol do Matheus Cunha para abrir o placar no Villa Park. Mais uma vez o Aston Villa sai atrás no placar dentro de casa e mais uma vez consegue a virada com a marca, mais uma vez, do super ultra sub John Duran, que teve uma bela comemoração. Se você não viu, veja. Um gol que foi normal, né? Só empurrou a bola, mas ele conseguiu dar números finais. A partida, mais uma vez, entra muito bem. O John Duran. É isso, minha gente. Acho que trouxe o principal. Agora tem que desligar, que eu estou enchendo o saco de todo mundo aqui falando há muito tempo, né? Um beijo.